começando agora mais um programa Vivências, aqui na Rádio Fiscar. Aqui quem tá falando é a Tchela. E aqui é a Lawrence. E hoje a gente tá recebendo um convidado que tá dando continuidade à intervenção do mês da visibilidade bissexual aqui no Vivências. Pra quem não sabe, relembrando, setembro é o mês da visibilidade bissexual e que é celebrado no dia 23. E tá rolando uma movimentação de pessoas bissexuais para ocupar esse mês com atividades. Então, depois você confere lá na nossa page toda a programação desse mês da visibilidade bi. E aqui no programa a gente volta então com mais um convidado bissexual que vai estar aqui com a gente hoje, que é o Cauê Lorenzato. Bem-vindo. Obrigado. O Cauê, então, é ariano, né? Você trabalha atualmente como programador, é isso? Desenvolvedor. E é um homem trans, né? Sim. E bissexual. E bissexual. Você quer se apresentar um pouquinho melhor? Oi, gente. Oi, Cauê. Cauê tá um pouquinho nervoso hoje. Só um pouquinho. Então, sim, eu sou desenvolvedor, já tem uns 2 anos que eu trabalho nessa área. Eu nunca me formei, porque depois que eu comecei a trabalhar, nunca mais eu consegui voltar pra faculdade. Então, tô aí com 3 matérias pra terminar o curso. Ele. E sim, sou trans, já sou assumido trans, me identifico assim há uns 5 anos. E tamo aí. É isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Eu acho que a gente podia começar, então, falando um pouco sobre a sua descoberta, né? Tanto da sexualidade como da identidade de gênero, né? Uhum. Como que foi esse processo? Se puder explicar um pouquinho pra gente o que é Ah, ser um legal. homem trans. Também. Tá. Então, eu acho bem complexo isso, o que é ser um homem trans. Total. Porque eu acho que cada cara vai falar uma coisa diferente, assim. Uhum. Porque pra cada um vai ser uma visão, um entendimento diferente, sabe? Mas ser uma pessoa trans, ser um homem trans, não se identificar com o gênero, com o sexo, muitas vezes, biológico, que a gente nasce, que dizem que a gente pertence. Uhum. Então, chegou um momento da minha vida que eu percebi que existiam muitas coisas no meu corpo que eu não me identificava, que eu não queria ter, e que existia uma outra parte do corpo que eu não tinha que eu queria ter, assim. Então, esse foi um dos primeiros motivos que me fizeram entender, assim, que me fez entender que tinha alguma coisa errada, assim, que alguma coisa eu queria mudar. E esse foi o primeiro processo, assim. A identificação com o gênero, ela veio depois do processo de não aceitar meu corpo, assim. Então, Uhum. foi só quando eu entendi que o processo de eu não aceitar meu corpo significava que eu era um cara trans, que foi aí que eu comecei a brisar sobre gênero, sobre tratamento e tudo Uhum. mais, assim. E hoje em dia você já faz terapia hormonal há um tempo, né? Sim, 2 anos e 3 meses. Massa. E, bom, a gente sabe que essa terapia hormonal, ela faz você adquirir alguns elementos que socialmente são lidos como masculino, né? Sim. Então, vocês não estão vendo aí, mas o Cauê, depois vocês veem na live, tem barba, tem bigode. Gente, essa olha minha voz. Exatamente. E aí a minha pergunta, Cauê, antes desse tratamento hormonal, você já se identificava como um cara, certo? Sim. E como foi pra você buscar essa masculinidade, então, antes de ter, digamos assim, entre aspas, uma passabilidade de homem na sociedade? Então, diferente de muitos caras trans, assim, de muitas histórias, minha mãe nunca imaginava. Ela não passava pela cabeça dela. Ela, simplesmente, assim, quando eu contei pra ela que eu era um cara trans, ela falou, não, você não é. Então surge dentro de casa, assim, não, você é uma menina e você tá confusa, sabe? Você não é um homem. Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando esses questionamentos vieram? Então, os questionamentos que começaram a fazer sentido mesmo, assim, eles vieram dos 17 pros 18. Uhum. Porque a minha adolescência eu passei em depressão, cheio de dúvida, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Sem referência, Sem também, imagino. referência, assim, vivendo numa bolha gigantesca, assim. Então, foi um período, assim, que não tinham dúvidas concretas. Eram só 1000 dúvidas e muitas dúvidas e nenhum entendimento, assim. Uhum. Então, quando eu saí da casa da minha mãe pela primeira vez e comecei a viver o mundo fora, assim, conhecer as pessoas e conhecer os lugares e começar a ser tratado fora da escola, sabe? Por pessoas que daí começaram a surgir muitas dúvidas. Porque eu falei, não, tem alguma coisa aí, tem um ponto aí fora da curva, sabe? Uhum. E aí foi isso. Quando eu contei, a minha mãe disse pra mim que ela achava que eu tava errado e que eu não era um homem.
e que eu não tinha tido uma infância como homem e que Logo você não era. logo homens trans são homens desde quando nascem, querem vestir roupas de homens, querem ser homens e tudo mais. E aí a partir disso, assim, eu já tinha certeza absoluta, eu já sabia, e eu sabia o que eu queria harmonização, eu queria começar o processo. E então eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer essa função, sabe? Eu ia me enquadrar e eu ia ser, sabe? Então eu passei assim por alguns bons anos tentando ser lido e ser visto como um homem cis. Uhum. E como que foi pra você essa busca? Aonde que você achou que poderia estar encontrando essa masculinidade? Como foi pra você? Você tinha cabelo comprido? Como é que foi essa história? Então eu tinha o cabelo comprido, é sempre essa história, né? Aí eu cortei, eu tinha muito medo de cortar o cabelo, muito medo, porque todo mundo dizia que ia ficar horrível, que eu não devia cortar e tudo mais, tinha toda essa pressão muito grande de não cortar o cabelo. E aí um dia, uma ex-namorada minha me sentou na cadeira e falou, não, você vai cortar esse cabelo porque é só um cabelo. E aí eu cortei curto, e aí quando eu cortei curto, eu amei, assim, e aí Uau. esse processo começou, assim, de falar, não, tá. Aí você foi se vendo nascer. Aí eu comecei a usar umas bermudas, comecei a usar umas camisetas mais largas, assim, e aí, quando eu vi, eu já tinha totalmente saído, assim, de qualquer leitura que fosse feminina, sabe? Que legal. Agora, tipo, Foz, claro, não tinha jeito, todo mundo sempre confundiu, mas eu busquei, assim, o padrão mais padrão cisnormativo heterossexual de homem, sabe? Que a gente Uhum. pode ter, assim, então, eu só usava bermuda, eu só usava tênis e eu só usava camiseta, era isso, assim. E foi um processo que demorou um pouco, né? Até você começar a harmonização, você ficou um bom Sim, tempo. sim. Meu, eu comecei a desconstruir esse negócio de vestes e de expressão mesmo ano passado. Uhum. Então eu passei, sei lá, uns 4 anos aí, bem normativo, Uhum. bem normal, assim. É que é um processo, né? Que a gente Sim. vê que costuma ser. Muitos homens trans passam por isso, né? Sim, sim. Assim, tentar se enquadrar mesmo, né? No que as pessoas É. leem de você. Ser lido, assim, né? Era uma necessidade exatamente. muito grande de provar para as pessoas que eu era um homem, sim, sabe? E elas iam me tratar no masculino, sim, porque eu era um homem, sim. Então tá aí o homem, sabe? É bermuda que vocês querem, então é bermuda que vocês Então vão ter. toma. E nesse sentido, você escolheu então 2 músicas pra abrir a sua escolha de músicas, né? De hoje. E elas são ó, The Script, Hall of Fame e Pink Try, né? É isso. Você quer falar um pouquinho pra gente, tipo, do porquê dessas escolhas, dessas músicas? Então, acho que a letra das duas, assim, diz bastante, né? Sobre o que eu senti com as duas. Mas Hall of Fame foi uma música que mexeu muito comigo quando eu tava numa brisa muito grande de ganhar musculatura, de ser mais forte, de ter esse corpo mais masculino. Então eu corria todo dia, eu tava assim, trabalhando muito pra conseguir, sabe? O que eu queria, que era ser aceito e tá nesse papel tranquilamente, sabe? Uhum. Então eu ouvia muito pra correr, porque tinha um dia que eu não queria correr, eu só queria ficar em casa vendo série. E eu falava, não, eu vou lá correr. Aí eu ouvia, porque eu sabia que eu ia ter que lutar muito, sabe? Então, nesse sentido que ela mexeu comigo, assim. E Pink também, a música Try também, porque você cai 1000 vezes e precisa levantar as outras 1000, sabe? Porque não tem outro jeito, assim. Que massa. Pra quem não conhece, a The Script é uma banda irlandesa, né, que tá em atividade desde 2001. E a Pink é uma cantora dos Estados Unidos em atividade desde 2000, que inclusive também tem alguns boatos que a gente não sabe se são reais ou não, né, porque ela não se coloca como uma pessoa bi, mas acontece essa questão desses boatos, né? De que a Pink Se alguém tiver certeza e quiser compartilhar com a gente, mas pessoas famosas é bem difícil, sempre né, difícil, de né? entender. Mas o The Script também é uma banda bem engajada politicamente, né? Parece que eles têm pelo menos alguma preocupação, assim, com o social, né? Eu vi que o vocalista também fez uma música em relação à liberdade de expressão, com uma experiência que eles tiveram nos Estados Unidos, com o Trump por lá e tal. Então, bem massa a escolha das músicas. Então vamos ouvir agora, né? The Script com Hall of Fame e Pink com Try. Vivências volta já já. Uhul! Arrasou. Ô, Matu, que meu áudio ficou meio esquisito do nada. Tá tudo certo? Ele ficou meio... Sei lá, me deu até...
Eu acho que sim. Ops. Ah, tá. Mas tá certo. Beleza. É que foi no meio, aí eu fiquei meio. "Uau, onde eu tô?" Não, mas beleza, demorou. E aí, tudo bem? Suave. Nossa, eu falo baixo, né? Verdade, preciso falar mais alto. Ah, deu certo, deu quase 10 minutos de fala. Beleza. Rolou. Aí agora. Faltou alguma coisa, vocês acham? Foi de boas? É que a gente pulou do rolê da bissexualidade, mas aí talvez a gente já volte. rola a gente falar agora. Ou no próximo, né? No próximo a gente vai ter que falar, não vai ter jeito. Então tá. E aí, quem volta? Eu? Pode ser, né? Daí eu falo da Ai, página. O quê? Será que eu tô com muito chulé? Eu quero tirar meu tênis. Gente, se eu ficar com muito chulé, vocês me falam, eu ponho ele de Vou fora. falar no meio do bloco. Cauê, você tá com chulé. Cauê, por favor, recoloque seus tênis. Demorou. Beleza? Voltemos. Voltemos. Beleza, Kia? Então você volta e eu faço a chamadinha e aí você faz o direcionamento, pode ser? Beleza. Então vai. Ronaldo é sensacional esse cara. Parece mesmo. É. Estamos aqui de volta com o programa Vivências na Rádio Fiscar 95.3. Você acabou de ouvir The Script, Hall of Fame e Pink com Try, que são escolhas do nosso convidado de hoje, no mês da visibilidade bi, o Cauê Lorenzato. Lembrando que você pode mandar sugestões de temas lá na nossa página do Facebook Vivências, Rádio Fiscar 95.3. E pode mandar o que você quiser, sugestão de tema de pessoas, de músicas, de qualquer coisa. Entra lá. Estamos aí. Então a gente volta aqui com o nosso querido Cauê para voltar a falar um pouquinho dessas questões de sexualidade, de gênero, como um cara bissexual e um homem trans, compartilhando um pouquinho sua vivência com a gente. Cauê, você também falou pra gente um pouco sobre toda essa jornada tal de autoidentificação e tal, e comentou um pouquinho sobre a sua busca pela retificação do nome. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi, se foi difícil, como é que foi? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Porque pra fazer a retificação de nome, pelo menos hoje, pelo menos quando eu comecei atrás desse processo, que já Foi faz... que ano? Faz 2 anos e meio, mais ou menos. Então, quando eu comecei esse processo, as leis eram enormes, assim, tinha um monte de coisa que a gente precisava fazer. Então, eu precisava de um laudo de um psiquiatra, eu precisava de um laudo de uma psicóloga, eu precisava de tempo de terapia. Isso porque eu só mudei o prenome, eu não mudei gênero. Porque se precisasse mudar de gênero, aí eles pedem Outro cirurgia, processo. eles pedem... Nossa, tipo, muito desgastante. Então, teve um momento que eu consegui recolher todos os documentos, então eu tive que ir atrás de endócrino primeiro, eu tive que ir atrás, né? Então, tipo, teve um processo gigantesco, porque pra conseguir endócrino também tem um processo por trás. Precisa achar um médico que queira, você precisa ter já um laudo de um psiquiatra. Então, é tipo, efeito cascada, assim, você precisa começar a terapia e daí da terapia a gente consegue avançar, sabe? Então... O que é bem complicado, né? Porque você acaba empurrando as pessoas trans necessariamente para um processo de hormonização, que a gente sabe que hormonização não tem nada a ver com a sua identidade de gênero, né? Nada a ver. Às vezes as Nada pessoas a ver. acham que para ser trans você precisa, assim, se hormonizar, ou no caso das Sim. meninas ter que pôr silicone também, não sei o quê. Sim, exatamente. Mas o processo acaba empurrando para isso, né? Sim. E aí, como é que foi para ti? Então, aí eu acho que foi muito difícil, assim, porque exigiu muito tempo. E quando eu comecei, assim, eu fiquei 2 anos esperando o processo, assim, sem ter notícias, assim, tipo, ficou rolando o processo, assim. 2 anos depois eles me ligaram e falaram, olha, você precisa vir na defensoria buscar seu documento. E aí eles me entregaram a certidão. O que foi bom porque eu não precisei passar por juiz, assim, o juiz autorizou sem que a gente precisasse de convocação, né, todo aquele rolê que eles exigem quase sempre. Mas foi um processo bem cansativo, bem desgastante, assim, tanto que eu não pretendo mudar meu gênero. Uhum. Não pretendo entrar de novo, porque eu sei que eu vou ter que
tudo atrás de novo, gente, sério. Nossa, Desgastante, não, né? demais. E aí você comentou também que teve que ir atrás de endocrinologista. Sim, sim. E aí, você conseguiu achar algum profissional? Como foi? Então, levou bastante tempo. Eu passei por vários profissionais endócrinos irresponsáveis e desrespeitosos também, assim. Então, eu trombei endócrinos que me chamaram de louca, sabe? Nossa. Nem respeitar meu gênero aconteceu, assim. Eles me chamaram de louca, falaram que não, que eu tava louca, eu precisava de um psiquiatra, não de endócrino, sabe? Uhum. E aí teve alguns que falaram que ia contra a moral deles e a ética deles. Eles têm direito de fazer isso, eles não precisam tratar pessoas trans, eles não precisam. E até que de repente, assim, surgiu uma endócrina em São Carlos que tratava pessoas transexuais. Eu falei, meu, até que Por enfim. favor, me salva. Finalmente. Até que enfim. E nesse processo também rolaram algumas entrevistas, né? Você comentou com a gente, assim, tipo de... Sim, sim, E... de estágios. Não, de entrevista com Com as a psicóloga, você É, fala? Sim. você contou um episódio pra gente que era... que ela te perguntou de como era a sua infância, né? Se você... Até essa questão da... Se você brincava com brinquedos que eram lidos como masculinos, né? Brinquedos de homens e tudo mais. Como que é esse Sim, processo? Que a gente ouve muito que o pessoal fala que às vezes você tem que até mentir, né? sim, Pra ser lido de uma forma que não necessariamente é a forma que foi, né? Na sua sim. vivência. Como que é isso? Eu não vou nem entrar, assim, no mérito das psicólogas mesmo, que são pra tratar, sabe? A gente, Uhum. assim, pra acompanhar os casos e tal. Mas a psicóloga da defensoria, que eu acho o maior absurdo, porque ela nem é a minha psicóloga mesmo. Uma das primeiras perguntas que ela me fez quando eu fui lá pra fazer a mudança de prenome foi se eu brincava com boneca, se eu brincava com carrinho, qual eram minhas brincadeiras na minha infância. Se eu tinha mais amigos homens ou mais amigas meninas quando eu era criança. Uhum. Se eu Eita. comecei a sentir vontade de namorar meninos ou meninas quando eu era pequeno, sabe? E aí, obviamente, eu menti da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora, porque não tinha jeito, sabe? Uhum. Tipo, Você olhou e falou, eu já tá, sabia, era entendi visível, onde assim. você quer chegar. Sim, Uhum. assim, então foi tipo. Foi idiota, porque obviamente que uma pessoa não vai chegar lá e falar, sabe? Não, eu brincava de boneca mesmo. E isso daí não tem nada a ver. Uhum. Você chega lá Sim. falando, nossa, eu adorava rosa. Pronto, acabou. Nossa! Você é menina. Dolly era a melhor boneca que eu podia ter. Sabe, não dá. É. E você chegou a comentar, então, que ela perguntou sobre a sua orientação, né? Se você gostava de Sim. homem ou de mulheres. Sim, E você hoje se entende como uma pessoa bi. sim. E como que foi pra você, então, entender a sua sexualidade ou a sua afetividade? É, se foi antes desse processo de autoidentificação, se foi durante, se foi depois, como que foi pra você? Então, é um processo que, tipo, eu acho que hoje em dia ele tá sendo consolidado, sabe? Que hoje em dia, graças a todas as desconstruções, eu tô começando a entender que isso existe mesmo, sabe? Pessoas como eu existem. Uhum. Porque até então eu achava que realmente era um período, assim, que eu tava me descobrindo, assim, então em algum momento eu ia saber o que eu queria, sabe? Então, tipo, quando eu ainda não tinha transicionado, antes mesmo de me perceber como um cara trans, quando eu ficava com alguns caras, era uma coisa, eu comecei a gostar de mulheres, eu falei, não, é esse caminho que eu devo seguir. Tem alguma coisa me dizendo que é aí que eu preciso ir, sabe? Aí eu descobri a transexualidade, eu fui descobrindo várias coisas dentro de mim e tudo mais. E aí, quando todas as desconstruções chegaram, eu olhei pra mim e falei, pô, eu acho que eu gosto de caras. Não é possível, sabe? E aí eu entendi, não, eu sou bi, tá tudo bem. Eu só sou bissexual, sabe? Não tem nada de errado, assim, não tenho que me Tudo bem, descobrir, eu tudo não bem. tenho que achar um caminho, assim, eu Não já tem que tô no escolher. caminho. Não tem que escolher, Que legal. Que E- bom. sim. E aí você trouxe, então, mais duas músicas, né, pra esse bloco. Que é a da Cia, Bird Set Free, e do Naughty Boy, Running, com participação da Beyoncé, né? Fala um pouquinho dessas escolhas também. Que elas, Nossa. Nesse... pra onde elas te levam? Uhum. Então, elas marcaram, pra mim, as duas, um período muito difícil pra mim de entender que tudo que eu tinha preconceito estava errado, sabe? E era antigo, assim, eu precisava me renovar, assim, mas foi muito difícil, porque eu nasci, sempre fui muito preso a muitas ideias que não eram minhas, sabe? Uhum. Então, as duas músicas, elas mexeram comigo nesse sentido. Eu percebi, assim, que
não dava mais pra fugir de mim, sabe? Era um momento assim que não dava mais. Eu tava percebendo um monte de coisa, eu já tinha transicionado, eu já tava tomando testosterona, sabe? Mas tinha alguma coisa ainda que não tava certa, sabe? E aí eu percebi que era um não permitir um eu verdadeiro se expandir, sabe? E ser alguém, assim. Então, Você acha que até então você estava ainda preso a performar uma masculinidade, masculinidade, ou uma exatamente. sexualidade e tal? Ambas as coisas, assim. Porque eu sei, eu lembro, assim, a última vez que eu ouvi, acho que foi no começo do ano passado. Acho que foi no começo do ano passado que eu ouvi essa música, eu tava chorando um monte, assim, porque eu não sabia o que tava acontecendo, sabe? E aí depois de chorar, 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 eu falei, meu, tá na hora, sabe? Chega, chega, eu vou entender o que que é isso, o que que tá acontecendo, assim. E aí eu fui me desprendendo dessa masculinidade forçada. Uhum. Pra encontrar a sua própria. É, Que bonito. exatamente. Sim. Bem bonito. Esses cantores, né, que a gente tá trazendo, tipo, a Cia é uma cantora e compositora e produtora musical da Austrália, né? E assim como a Pink, né, também tem algumas informações que a gente não sabe dizer, mas Muitas especulações. especulações de que ela é lésbica, outras especulações de que ela já afirmou a bissexualidade, né? Então, Mais fica- comprovações de que a bissexualidade é uma sexualidade, uma orientação bem apagada, né? Sim. bastante. E o Naughty Boy é um DJ, músico e produtor musical e compositor também da Inglaterra, né? Que produziu também a música do Michael, do George Michael, né? Então, pelo menos a gente sabe que ele é um cara maneiro, um cara aberto. Da hora. Vamos de música então, e depois a gente volta no terceiro e último bloco para falar um pouco mais da sua orientação e da sua autodescoberta do seu processo, beleza? Demorou. Vamos de música então, com Cia, Bird Set Free, e Naughty Boy, com a participação de Beyoncé, com Running. E você tá aqui no programa Vivências na Rádio Fiscar, 95.3. Arrasou. Arrasou. Tá bem redondinho, né? Já passou a ansiedade. Agora então vai ser Na hora que acabar o terceiro bloco, eu vou falar, gente, vamos gravar tudo de novo, que agora eu tô pronto. Ai, ai. É tipo a vida, né? Uhum. Depois você fala, ei. Por que eu não fiz? Agora eu tô tentando fazer o processo oposto, assim. Eu quero fazer uma coisa, foda-se, vai dar ansiedade, vai dar medo, eu vou querer morrer, mas eu vou. É isso aí. Não tem problema, não Se temos o que joga. fazer. Né? Se joga. Gente, e esse rolê do Francisco Elombre, né? Então, eu tava falando com a Tchala exatamente isso. Mas vocês sabem direito o que Eu não aconteceu? sei Vocês os ouviram falar? babados exatamente. Então, eu entendi que a maior parte dos caras que compõem a banda são machistas e babacas com as pessoas que eles se relacionam. As mulheres que eles se relacionam. Eu vi que até... E tem uma menina na banda, né? Tem. Eu vi que ela fez até uma nota, porque parece que em algum momento eles foram tocar. E aí a galera meio que não quis, acho que foi lá em Campinas, se eu não me engano. E ela soltou uma nota porque, meu, é foda, imagina, a mina também tá na banda e ela acaba se fudendo por causa dos caras, né? Porque aí a galera corta a banda e ela que se fode, tipo, Cadê a corda irmandade, sempre, né? Sempre. sempre estoura pro lado mais fudido, né? Mas a gente que não pode deixar, né? Porque é a gente que tá... É a gente que tá cortando a banda, querendo ou não. Pois sabe? é, meu, mas é complicado. Bastante. Mas é uma banda, pô, gosto da sonoridade deles. Também. Mas, enfim, Let's go. voltemos então. Agora a gente vai falar um pouco desse processo interior. Das desconstruções e novas construções. Então vamos lá. É aberto, pausa. Pequena pausa. É aberto, é livre, tipo, qualquer coisa pode ser falada sobre as desconstruções. Pode até falar palavrão. Pode, né, Matuque? Ah, é? Que uma vez falaram que o nosso programa vai ao ar bem tarde, daí pode. Aham. Ah, mas a gente Entendi. é bem de boa, né? A gente fala raramente, assim, né?
Mas bom. o que? Você ia falar alguma coisa? Só. Não, mas é isso, o programa é seu. Se você quiser Demorou. mandar a gente. Não, não manda cala a boca, não, mas. Não. Enfim. O programa é seu. No limite do respeito mútuo. Bom, eu volto aqui então, né? Agora. Que você Beleza, beleza. fechou. Então vamos lá. Estamos voltando agora com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar e você tá ouvindo ouvindo as músicas e conversando. Opa, volta. Parou. Corta. Vai. Estamos. É sempre assim, a primeira vez que A trava. primeira que trava, aí trava umas 3, né? Vai. Estamos voltando agora com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar e a gente tá conversando com o Cauê. Você acabou de ouvir, então, Cia com Bird Set Free e Naughty Boy com participação da Beyoncé com a música Running. Achei que você ia continuar, amiga. Ai, caramba. Vai. Lembrando que você pode participar do programa lá na nossa page, que é o programa Vivências, Rádio Fiscar 95.3, sugerindo temas, comentando, enfim, sugerindo músicas ou o que quer que seja, assim como o pessoal que sugeriu aqui que a gente fizesse o mês da visibilidade bissexual. É nóis. Participa lá com a gente. Bom, agora a gente falou um pouquinho de todo esse processo, né? Até chegar nesse momento que é uma desconstrução pessoal sua, né? E uma construção, acho que também, né? Reconstrução de... Lembrando que a gente tá aqui com o Cauê, que é um homem trans e bissexual, né? Pra quem ligou o rádio agora. E... Desculpa te cortar, Tia, só pra Não, lembrar. imagina. Puxa, cara, eu cortei no meio, desculpa. Matu, que a gente Achei que pode você ia voltar. falar alguma coisa. É que você voltou falando, mas eu acho que a gente tem que retomar que ele é um homem trans e bissexual, porque às vezes as pessoas ligam do nada. Você pode falar de novo? O que eu vou falar de novo? Tudo? Não, só que a gente voltou agora com ele e tal. Então tudo. É. Porque aí eu não preciso te interromper. Assim, peraí. Eu falei deixa eu zerar isso aqui. Vou voltar. Eu falei da page e aí você fala. A partir da page? É, eu falei da page, aí você volta falando disso. Tá. Da reconstrução. Desculpa. Bom, a gente tá aqui conversando com o Cauê, que é um homem trans e bissexual, e ele tá contando um pouquinho pra gente das suas vivências e de toda essa construção até agora. E chegamos agora, então, no momento de desconstruções, né? Tipo, de como você chegou nesse momento de identificação com a bissexualidade e que tá tudo bem, que não tem nada de errado nisso, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente como que aconteceram essas desconstruções, assim, como que tudo começou, assim, pra você. Então, como grande parte dos caras trans que não estão nesse meio acadêmico e não têm acesso a esse tipo de material, sei lá, conversa, discussões, a parte enfim. teórica, digamos assim, né? Isso, sabe? E até o entendimento na prática mesmo, sabe? Como que se dá, assim. A grande parte dos homens trans não tem esse acesso, né? Então, o que acontece é que a gente simplesmente segue o modelo de homem cis hétero babaca, machista, que faz uma coisa pior que a outra, sabe? E a gente tenta se assemelhar o máximo que a gente consegue. Então, a gente reproduz machismo, sabe? A gente reproduz não só nos discursos, mas também nas ações, sabe? É claro que é um pouco diferente, em alguns momentos é um pouco diferente, mas ainda assim é muito semelhante, sabe? Muito semelhante. E aí o que me fez, assim, começar a questionar e começar a desconstruir tudo isso foi o contato com as pessoas da universidade, sabe? Então eu tinha alguns amigos que eram daqui da Federal. E aí, conforme a gente foi ficando mais próximo, eu fui frequentando algumas raps. Quando eu vi, assim, eu já tava nesse meio, sabe? E aí a militância trouxe isso, assim, também, sabe? De conversar com as pessoas. E, como é que eu vou falar sobre isso e não reproduzir, né, machismos aí, assim, transfobias, porque um homem trans pode ser transfóbico também, sabe? Eu já fui, sem perceber que estava sendo. Então, todo esse processo veio por conta da universidade, que me trouxe isso mesmo, me trouxe essa bagagem que eu não tinha, que me fez começar a questionar, assim, nossa, tá, o que é ser, o que é expressão, o que é identidade,
né, de gênero, sabe? São coisas completamente diferentes, então tá, minha expressão não é tão masculina assim, sabe? Tá tudo bem, sabe? Ela é bem mais fluida, e eu tô bem ok com isso, sabe? Uhum. E aí também veio o questionar da bissexualidade. É muito louco, porque eu comecei a questionar a bissexualidade quando eu comecei a questionar a transexualidade das outras pessoas, assim. Então, eu me perguntei assim, nossa, eu respeito a identidade de gênero das mulheres trans. Sozinho, assim, foi um questionamento sozinho. Eu falei, não, eu respeito. Porra, eu transaria com uma mulher trans? Transaria. Tá. Então, tá, eu transaria com uma mulher trans. Eu fico com mulheres cis. Eu ficaria com um cara? Ficaria com um cara trans? Ficaria. Nada mais tem sentido, sabe? Tipo, muito assim, mano, tá, eu... Não é isso, assim, não ligo pro corpo, eu não ligo pra expressão, eu não ligo pra identidade, sabe? É a pessoa e é a pessoa, sabe? E tá aí, assim. Mesmo que existam fases que acaba acontecendo eu ficando mais com caras, ou depois mais com meninas, assim. Eu entendo que é fluido como tudo, assim. Que massa. Uhum. Sim. E aí, entrando nessa fluidez que você comentou, imagino, pelo que você falou, que teve momentos que você ficou com mais caras. E como é Sim. pra você, como um cara trans, se relacionar com um cara cis? Como é pra você? Como Bem- foi ou como tem sido? Bem difícil, assim, em vários níveis. Bem difícil. Porque eu acho que as mulheres, elas têm uma facilidade maior de te entender e de te respeitar. Elas estão Acho mais que elas têm. abertas a isso, sabe? É. E os caras não, porque os caras sempre têm razão, eles sempre estão certos, né? É o estereótipo que a gente vê aí que se reproduz sim, sabe? Por mais que a gente Uhum. diga que não. E aí, o que acontece muito, assim, é eu precisar ensinar, sabe? A maior parte do tempo. Nossa, quando chega um boy pra mim, assim, falando certinho, assim, que eu não preciso explicar nada, eu até me apaixono por alguns segundos, que eu falo, gente, que alívio que é só entrar, assim, só trocar uma ideia igual, de igual pra igual, porque, tipo, isso quase nunca acontece, sabe? É Uhum. sempre assim, ou eu sinto que o cara não quer transar comigo porque eu sou trans, ou eu sinto que o cara quer transar comigo porque eu sou trans, Uma sabe? Uma Assim, fetichização fetichização. desse corpo. sim. E é um falar disso mesmo. É um, nossa, nunca fiquei com um cara que tem buceta, sabe? E você fica tipo, sério? Sério? Tá. Então eu sou Porra. isso pra você, beleza. Só É isso. isso. Tá bom, então tá bom. Que É é de bem isso. novo, querendo ou não, né, remete ao falocentrismo, né? Tipo, Uhum. Sim, é aquela coisa da genitalização, como se a pessoa fosse só o que tem no meio das pernas, né? total. E aí, Uhum. assim, se você é um cara trans que curte ficar com caras, é tipo, certeza absoluta que você é um cara passivo. Hum. Ponto final. Se você é um cara trans que fica com minas, é certeza absoluta que você é um cara ativo. É isso. Gente, não. Sabe, É gente? isso. É Nossa, absurdo. É muito absurdo, sabe? existe separação até nisso, Existe. né? E aí, meu, tipo, não importa o quão desconstruído seja o cara cis. É tipo, vai ser um momento que ele vai falar uma bosta, eu vou ter que olhar pra ele e falar assim, amigo, então, não sei se você sabe, mas nem todos os caras trans são assim. Aliás, a maioria deles não são assim. Cada um é de um jeito, sabe? Igual Uhum. você é de um jeito, o outro é de outro. É a mesma coisa, sabe? Mas é. E nesse sentido aí que a gente tá falando dessas desconstruções todas que você teve, tá tendo, né? Que a gente tá sempre em desconstrução, ainda Sempre. bem. Você também compartilhou com a gente que um pouco dessa busca também tem a ver com o processo do que você tá passando no... Ah, caralho. Como é que eu vou falar isso? Com a sua vivência com chá, Ok. com a ayahuasca, não é isso que você vai falar? Isso, ok. De onde eu volto? Volto falando, Tá, então, nesse você sentido da busca. Tá. E nesse sentido de desconstrução que a gente tá falando, né, dessa busca e dessa desconstrução que a gente sempre tá, ainda bem, né, que a gente sempre tá, você contou pra gente também que você iniciou essa vivência com o chá da ayahuasca, né? E você Uhum. acha que isso também teve influências e ajudou muito nesse processo? Como que foi, né? Sim, ajudou bastante. Ajudou bastante. Eu acho que o chá, ele me trouxe. Ele me trouxe um pouquinho mais de entendimento de aceitação minha, sabe? Assim, de me aceitar melhor. Assim, de ter mais carinho pela pessoa que eu sou, mais carinho pelo corpo que eu habito, sabe? Mais carinho não só pelos outros, sabe? Mas por mim também, sabe? Então, Uhum. surgiu da ayahuasca, assim, uma vontade muito grande de ser eu mesmo.
assim, muito forte. E eu tô até agora procurando quem sou eu, assim. Eu tô nessa luta, assim. Tô nessa busca frenética pra, ser eu. 100% eu, 100% à vontade pra ser o que eu quiser ser nesse momento que eu estou aqui presente, Que sabe? bonito. Assim, Sim. então ela me trouxe isso, assim, de ir desencanando cada vez mais rápido, com coisas que antes, assim, era um processo dificílimo, sabe? Então, tipo, por uma saia, sabe? Eu não usava saia. Nossa. Eu não usava saia. Agora eu ponho uma saia, fui no supermercado. Tô nem aí, sabe? Tô nem aí. Maquiagem, já vi o senhor maquiado querida. belíssimo. Sabe? Então, eu acho que nesse sentido, assim, ela me trouxe força, sabe? Força e compaixão pra eu conseguir, sabe? Que Me massa. desconstruir com respeito, assim, por mim e pelas outras pessoas também. Uhum. Que legal, que Que da hora. massa. E aí eu até lembrei que você fez a participação, não, você foi o ator principal de um curta-metragem produzido aqui pelo pessoal da Imagem e Som, que foi o Tai, né? Sim. E você chegou a comentar agora que eu não sabia que você gostaria de se tornar um ator. Como é que foi pra você essa experiência? Então, eu nunca tinha atuado, eu nunca tinha vivido nada parecido com artes, assim, com atuação, com apresentação, performance, enfim. E foi, nossa, eu senti muita vergonha, eu senti muita ansiedade, assim. Mas por ser um cara trans, a personagem ser um cara trans, e tá passando por uma coisa que eu já tinha passado por muito tempo, foi muito fácil. Foi uma conexão muito fácil, assim. Tipo, eu e a personagem, a gente era muito próximo, assim. Uhum. Em fases um pouco diferentes, mas muito próximos. Então, foi um processo natural, assim, nesse momento, essa personagem, ela vai se sentir assim porque aconteceu isso. Aí você falou, Meu, é um lógico, sei. resgate, Uhum. sabe? Então, foi muito difícil em vários momentos. Teve momentos que eu chorei muito, 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 porque Uau. me trouxe muitas lembranças, sabe? E aí me trouxe a dor, assim. E aí a cena parece muito real mesmo, porque eu tava chorando de verdade, eu não tava chorando, atuando, eu tava só chorando, sabe? Uau, Então, que forte. foi forte, mexeu comigo depois. Eu fiquei um tempo, assim, ainda me reestruturando, porque várias coisas que eu já não trabalhava mais, que era esse lance do gênero, sabe? Porque eu já estava no ambiente que as pessoas já estavam aprendendo a usar meu gênero certo, sabe? Alguns gatilhos, né? Foram alguns gatilhos, assim, que trouxeram à tona tudo que eu tava já não lembrando tanto. Pode crer. Mas agora já faz parte da sua história e você já tá de boa com isso. Faz, super de boa. Ah, que legal. A Sim. gente vai terminando, fechando esse bloco, então, te agradecendo imensamente por essa troca. Valeu, Meu, gente. um programa maravilhoso, obrigado mesmo. Valeu. E a gente vai, então, de música. As duas últimas músicas que você trouxe aqui pra gente. Uhum. Que é Triste Loucomar, do Francisco Elombre. E Não Recomendado, com a participação do Caio Prado, que é a música do Lineker, né? Você quer falar um pouquinho, rapidinho, por que dessas últimas escolhas? Triste Loucamar porque a partir desse ano, eu acho, mais fortemente, assim, eu passei a entender que eu precisava lutar junto com as mulheres, sabe? Porque muito da minha vivência, da minha história, ela vem de ter sido criado como uma mulher. Então, eu entendi que eu precisava ter um senso mais de empatia. E eu tenho tido, assim, muito grande, assim. E tenho entendido várias bads que existem em mim por conta dessa criação, sabe? Uhum. Então, o Triste Loucamar, ela me traz isso, sabe? Assim, uma pontuação mesmo, assim. A gente foi pontuando, assim, cada ponto que eu falo, meu, tá, é isso, sabe? Meu corpo não me define, minha casa não me define, um homem não me define, sabe? E eu sou meu próprio lar mesmo. Uau. Que lindo Sim. isso. E a Não Recomendado também é um musicão, né? Nossa, musicaça. E acho que tem a ver mesmo com essa desconstrução da sua própria masculinidade, imagina. Sim, e a tarde de conforto no meu corpo diz não recomendado à sociedade. Que massa. Assim, Acho que só pra localizar, assim, pra quem não conhece, né, Francisco Elombre é uma banda de músicas latinas, né, com integrantes brasileiros e mexicanos também, que já foram naturalizados brasileiros. E o Lineker é um bailarino, cantor, performance artista, né, lá de Minas Gerais, e que traz algumas questões também, né, acerca do universo LGBT nas suas músicas e na arte dele. Inclusive, o Caio Prado também, que é o compositor dessa música que a gente vai ouvir e que faz uma participação nessa música, também traz sempre essas questões, né? Tipo, tá sempre abordando questões assim. E ele é do Rio de Janeiro e é um artista maravilhoso também.
É isso aí. Já teve aqui Sensacional. em São Carlos, inclusive. Então a gente vai fechando esse bloco, esse programa maravilhoso com música. Agradecer de novo. Muito obrigado, Cauê. Gente, eu que agradeço. Linda Nossa, demais a obrigadíssimo. participação, valeu. Gratidão. E é isso, vamos de música então. Você vai escutar agora Francisco Elombre, Triste Loucomar e Lineker, Não Recomendado, com a participação de Caio Prado. E a gente fecha o programa Vivências dessa semana e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Ai, Tchau.